O próximo grande lançamento dos filmes de super-heróis está chegando, e eu tô falando obviamente do filme do Adão Negro. O filme vai apresentar um dos heróis mais poderosos da Liga da Justiça e um dos seres mais poderosos de todo o universo da DC, o Senhor Destino. Ele é um dos vários magos existentes na Terra e de longe o mais poderoso de todos. Ele é um avatar da Ordem e o protetor da Terra contra as forças do caos. Essa ligação com os mestres da Ordem torna ele um dos feiticeiros mais fortes que existem, ao ponto de bater de frente com personagens como o Darkseid, o Trigon, aquele demônio interdimensional pai da Ravena, o Espectro e vários outros seres desse calibre cósmico. E se você quiser saber um pouco mais sobre o personagem, se ajeita aí que eu vou te contar os principais poderes do Senhor Destino, para você saber o quão poderoso é esse personagem. E só um aviso também, né, todos os seus poderes vêm de origem dos Lordes da Ordem, então quer dizer que todos os seus poderes são de origem mágica. Deixa o like, se inscreve nesse canal e vem comigo. Número 1, abrir portais. Esse é provavelmente o poder mais utilizado pelo personagem. Pode não parecer um grande superpoder, por não ser tão ofensivo, mas o Doutor Destino é um dos maiores criadores de portais da DC. Usando seus portais, né, no símbolo de Ankh, ele pode se teletransportar para praticamente qualquer lugar. E quando eu digo qualquer lugar, não é qualquer lugar no país não, cara. Qualquer lugar dentro do multiverso, independente do reino, seja no céu ou no inferno, ou independente de qual terra dentre o multiverso, ele sempre tem acesso. E como o multiverso da DC está em constante destruição, ter um personagem que pode transitar livremente entre essas realidades e dimensões, cara, é uma baita mão na roda. Segundo poder, ele pode voar. O Doutor Destino, assim como vários personagens poderosos, possui essa capacidade de voar. Apesar de ser um poder, digamos que bem comum, não é fácil de se ver em outros magos ou personagens místicos. Por exemplo, a Madame Xanadu, né, o Constantine, Zatanna e o Etrigan são seres mágicos muito poderosos e nenhum deles possui a capacidade de voar. Mas em algumas ocasiões, quando esses personagens voam, eles fazem isso por meios externos, como feitiços preparados ali na hora e não como uma habilidade inata naquele personagem, como é o caso do Senhor Destino. Ele pode voar tranquilamente. Imortalidade. Como eu disse antes, os poderes do Senhor Destino provêm de entidades conhecidas como os Mestres da Ordem. Eles são tão poderosos que podem facilmente quebrar as leis naturais e impedir a morte de chegar em um dos seus escolhidos, um dos seus hospedeiros. Aquele que utiliza o elmo do Nabu, que é aquele capacete dourado, né, que o personagem usa, está meio que abençoado pela entidade. Então ele só será morto em definitivo caso o Nabu permita. E isso só ocorre quando ele escolhe um novo personagem para utilizar o elmo, né, e aí proteger a Terra. Já teve uma vez em que ele foi destruído e a sua essência foi esmagada, mas mesmo assim ele ainda foi capaz de retornar ao combate. Ele mesmo já disse que o seu corpo não pode ser ferido e que é um ser sem fim, ou seja, ele não conhece a morte. Selamento. O elmo de Nabu é um dos objetos mais poderosos da DC, se não o mais poderoso. Praticamente todos os poderes dessa lista são provenientes desse elmo, e um dos mais fortes é o poder do selamento. O Destino já foi capaz de prender o Darkseid, o Etrigan, o pai celestial dos novos deuses, e o Orion dentro de um pentagrama. Todos esses seres são novos deuses, seres místicos ridiculamente poderosos. O Darkseid então dispensa apresentações, né? Ele já limpou o chão com toda a Liga da Justiça, já bateu de frente com o Espectro e também com o Anti-Monitor, que é um dos maiores pesos pesados da DC. O Pai Celestial é a contraparte do Darkseid, né? Faz parte ali da quintessência junto dos seres mágicos mais poderosos do universo e já ameaçou também bater de frente com o próprio Zeus. Esse é o nível dos personagens que o Senhor Destino selou, cara, para utilizar o poder deles. Se alguém aí acha que só o Superman e a Mulher Maravilha são apelões, é porque não conhecem o Senhor Destino. Próximo poder, temos controle de elementos. É um poder relativamente simples, né, e que todo mago pode utilizar, mas ninguém tem o mesmo nível de poder que o Senhor Destino. Só de utilizar o elemento fogo, ele já foi capaz de queimar o laço da Mulher Maravilha e impedir de ser capturado. Suas rajadas de eletricidade são massivas o suficiente
suficiente para destruir rochas ao seu redor. Fora que ele também não precisa falar o feitiço como os feiticeiros normalmente fazem. Ele invocou um raio no meio da batalha enquanto falava com seu inimigo. Lembrando também que certos elementos da natureza possuem alguns guardiões e reinos inteiros, né? Como o verde, por exemplo. Toda vez que o Nabu controla alguma planta ou vida vegetal, ele está acessando o reino do verde e utilizando o seu poder. Isso sem falar também nos outros reinos. Próximo poder, ele tem também a telecinese. Mover objetos com a mente é brincadeira de criança para o Lorde da Ordem. É claro que esse poder não é algo exclusivo dele, muitos magos têm essa capacidade, mas só ele chega em um nível forte o suficiente para mover um planeta inteiro para dentro do Sol, cara. A telecinese dele é tão absurda que ele move até um planeta, olha isso. Próximo poder, a telepatia. Telepatia e outros subpoderes relacionados, né, a esses são bem frequentes no personagem, né, do Senhor Destino, além dele ser um dos mais versáteis quando se trata também desse assunto. Por exemplo, ele já foi capaz de entrar na mente do herói Besouro Azul e trocar de corpo com ele. Ele também já foi capaz de fazer a sua mente atravessar um continente inteiro para mandar apenas uma mensagem. As suas capacidades empáticas também são muito fortes. Isso é, né, a capacidade de saber os sentimentos das outras pessoas, normalmente utilizando esse poder para saber quando alguém está com um sofrimento e assim partir para ajudá-la. Porém, apesar de ter esses poderes de telepatia, né, ele não é o melhor nessa área. Ele costuma sair perdendo para outros personagens como a Ravenna, por exemplo. Próximo poder temos a viagem temporal. Pois é, nerds, até viagem no tempo esse personagem consegue fazer. E aparentemente ele não possui um limite em si de quanto ele pode mandar algo ou alguém através do tempo. Como ele já chegou, por exemplo, a enviar um navio 400 anos no tempo, que era ali o seu momento de origem. Mas lembrando sempre que ele é um mestre da ordem, então ele só pode consertar partes do tempo que estavam fora ali de algum lugar. Ele não pode mexer muitas coisas, porque isso a gente sabe que pode desestruturar, né, causar um caos enorme no universo. Como por exemplo, esse navio que eu acabei de mencionar para vocês, ele não pertencia à linha do tempo em que ele estava, então foi mandado de volta. Próximo poder, manipulação da matéria. Como se já não bastasse toda essa gama de poderes, ele também pode manipular a própria matéria. E não há também uma limitação para o quanto ele pode manipular a matéria, seja energia, matéria orgânica, inorgânica, ele pode sim manipular. E tudo isso a um nível atômico. E ele pode fazer isso com o próprio corpo. Uma vez, por exemplo, ele manipulou os seus próprios átomos para ficar intangível e se livrar de um ataque que vinha em sua direção. Dessa forma, ele também pode atravessar paredes, né, atravessar energias, ataques. É quase como o Flash vibrando ali as suas moléculas para também atravessar as paredes e desviar das coisas. Próximo poder, temos a geração de escudos. Um poder que geralmente é utilizado apenas por personagens voltados ali para o suporte, é a geração de escudos. Mas o Senhor Destino mostra que a defesa é sim um ponto importante, até mesmo para os mais fortes. Os seus escudos são uns dos mais poderosos que existem. Ele já foi capaz de manter um escudo ativado por uma semana, enquanto recebia ali ataques de um ser quase onipotente. São pouquíssimos os seres que já conseguiram superar suas defesas mágicas. O Clarion, que é o menino bruxo, outro ser de extremo poder e um dos principais rivais do Senhor Destino, por ser um agente do caos, mal consegue atacar o Senhor Destino quando o Destino utiliza das suas barreiras, para vocês verem que não é só de poder bruto que se faz um herói. Outro poder interessante é a sua divinação. Esse poder é quase como uma clarividência. Como a sua função na Terra e no universo é manter a ordem para impedir a chegada do caos, o Senhor Destino tem uma noção de quase tudo o que está acontecendo. E mais do que isso, muitas vezes ele consegue prever quando a próxima crise de origem mágica está chegando. Isso tudo, claro, pelo fato dele estar ligado com as entidades mais poderosas do multiverso. E o mesmo já inclusive disse que sabe todos os segredos do universo. Próximo poder, força sobre-humana. Esse não é de fato o ponto assim forte desse personagem. Afinal, seres mágicos como os magos raramente precisam entrar em um combate físico. Mas é bom lembrar que o elmo de Nabu concede a ele também uma super força. Nada comparado ali a Mulher Maravilha ou Superman, já que, como eu disse, esse não é o foco do personagem, mas ele é bem mais forte do que um humano normal, sendo capaz de nocautear super seres que também possuem uma força assim mediana. O mesmo já foi capaz de nocautear uma versão maligna
maligna do Superman. Ou seja, no fim das contas, ele sabe se virar também ali no mano a mano. Próximo poder, rajadas de energia. Esse é um dos seus poderes mais utilizados, junto também com a criação de portais e barreiras. Mas seu poder mais comum não significa que seja o mais fraco. As rajadas de energia do Senhor Destino são dignas de entidades cósmicas. Já foram capazes de ferir o próprio Espectro, sendo um dos poucos no universo com capacidade para isso. Seres de nível menor como demônios inferiores e até mesmo alguns pequenos deuses podem ser completamente obliterados por suas rajadas de energia mágica. Próximo poder, temos agora um bem obscuro, a necromancia. Não é um poder que chega a ser utilizado com tamanha frequência, mas é mais um poder para sua lista gigante de poderes. Como eu disse na parte sobre a imortalidade, o Nabu tem controle quase que completo sobre a vida e a morte. Isso também dá a ele o poder de trazer pessoas do mundo dos mortos, ou somente as suas almas, né, para tirar alguma informação, né, consultar os mortos ali, ou então, né, para realmente utilizar a ajuda daquele ser ali para alguma missão. Ele também tem a capacidade de destruir os corpos dos mortos-vivos, né, alguns zumbis. Mas bem, esses são os incríveis poderes do Senhor Destino. Ficou surpreso com algum poder? Agora você tá entendendo o nível desse personagem, cara. Eu vou trazer mais e mais vídeos sobre ele, se você deixar muito like aqui embaixo e comentar também quais tipos de vídeos você quer ver aqui no canal. Falou, valeu, fui!